Olá, leitoras, leitores, ouvintes da Lúcio da Letra, editora interdependente. Eu sou Vitor Barreto e esse é o quarto episódio do podcast da Lúcio da Letra. O podcast para você saber mais sobre as novidades dos livros e do Dharma no Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Não é para a Felicidade, um guia para as chamadas práticas preliminares, de Dzongkar Khyentse Rinpoche. Esse livro foi lançado em 2016 e teve apenas uma tiragem. Após esgotada essa tiragem, foi feita uma extensa revisão e o próprio Rinpoche adicionou um pequeno parágrafo de agradecimento e regozijo pela edição, além de reconhecer a contribuição do Manuel Vidal, que traduziu o prefácio. A Lúcio da Letra tem 2 livros sobre as práticas preliminares. Um é esse, e o outro é o Transformando Confusão em Clareza, de Mingyur Rinpoche. Eu já até falei disso antes, mas é algo que realmente me deixa contente, ter obras de diferentes mestres apoiando diferentes sanghas em suas práticas, abordagens diferentes, linguagens diferentes sobre um mesmo tema. Esse não é um livro introdutório, embora trate das práticas preliminares. Ele é indicado especialmente para aquelas pessoas que estão ingressando ou querem entender um pouco melhor o caminho Vajrayana. Hoje eu vou compartilhar um trecho do prefácio com vocês. Vamos ao trecho. Antes de começar qualquer projeto, como por exemplo aprender uma nova língua, sem dúvida é bom saber muito bem por que você está desenvolvendo esse projeto e ter certeza de que vale a pena levá-lo até o fim. Depois que essa base tenha sido estabelecida, nada mais natural do que perguntar: o que eu devo fazer primeiro? Essa é uma boa pergunta e é fácil de responder quando se trata, por exemplo, de aprender uma nova língua. O principiante, é claro, começa aprendendo o alfabeto. Mas quando se trata de um projeto mais ambicioso e abrangente, como a completa realização de um caminho espiritual, as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas. Embora a pergunta seja a mesma, a linha de investigação é muito mais perigosa para o aspirante budista do que jamais será para o estudante de línguas. Por quê? Porque no mundo budista, tanto a pergunta quanto a resposta se institucionalizaram. Em tese, como a jornada espiritual de cada pessoa é necessariamente única, o que vem primeiro? Essa pergunta pode suscitar uma série de respostas. Infelizmente, apenas um Buda com realização plena ou um Bodhisattva que já alcançou um estágio avançado podem oferecer instruções explícitas, sob medida, sobre o que cada indivíduo deve fazer primeiro. E a probabilidade de esbarrarmos em um desses seres sublimes em nosso cotidiano é extremamente pequena. Então, como devemos agir? O que devemos fazer e quando? Há algo que possa ser ignorado? Sem os conselhos pessoais do Buda, nossa única opção é confiar nas generalizações pré-existentes fornecidas pelo Dharma, elas próprias o resultado de séculos de conjecturas. Em certo sentido, essa não é uma notícia muito encorajadora, mas também não é preciso se desesperar. Essas conjecturas podem ter centenas de anos, mas foram originalmente desenvolvidas por alguns dos maiores eruditos e praticantes que já caminharam sobre a Terra. Assim, não se preocupe, pois se a resposta para a questão "o que eu preciso fazer se quiser seguir o caminho do Dharma?", se a resposta for a meditação shamatha ou as 4 fundações, você não estará muito errado. Um dos problemas com que nos deparamos hoje é que a prática do Nondro é cada vez mais percebida como uma espécie de costume, e isso não é de agora. Costumes e tradições sempre se desenvolveram em torno dos métodos espirituais. De fato, é difícil conceber como isso poderia ser evitado, ou mesmo se deveria ser. Em locais como Mianmar, Japão e Tailândia, a cor local, que ainda adorna a sabedoria do Buda, colaborou para que os ensinamentos se enraizassem e florescessem com sucesso. Hoje, porém, no instante em que um aspirante ao caminho Vajrayana se aventura a ouvir ensinamentos, já lhe dizem que antes de qualquer coisa, ele precisa terminar o Nondro. Contudo, a intenção por trás de todos os ensinamentos do Buda é transcender os costumes e a cultura criados pelo homem, que mudam de acordo com os tempos, a geografia de cada país e as atitudes mais comuns de cada época. Se o Vinaya tivesse sido ensinado em algum lugar poeirento e ventoso,
sem dúvida o Buda teria sugerido aos monges que protegessem o rosto com o que hoje chamamos de burca. Se mais tarde essa tradição fosse transplantada para uma floresta tropical úmida e abafada, é pouco provável que os monges do lugar a considerassem inspiradora. À medida que aprofundar seus estudos, você perceberá que o Nondro é o elemento mais característico do Vajrayana, mas lamentavelmente, hoje em dia, a moda é livrar-se dele o mais rápido possível. Os alunos que chegam ao Vajrayana estão aprendendo a ver o Nondro como um obstáculo que precisam superar antes que lhes seja permitido receber ensinamentos mais elevados. Isso é um erro colossal. E é um erro potencialmente perigoso, porque é praticamente impossível de refutar. Apesar disso, muitos sustentam esse ponto de vista e as consequências estão começando a sair de controle. Por exemplo, em círculos budistas onde prevalece uma espécie de atitude espiritual politicamente correta, até a mais leve sugestão de que nem todas as pessoas precisem acumular 100.000 prostrações é extremamente mal recebida. Quanto mais pessoas pensarem assim, maior o risco de que essa prática preciosa fique relegada à condição de um ritual sem sentido. É claro que seguir um caminho passo a passo pode ser benéfico e recompensador, mas o problema é que hoje em dia os alunos do Dharma tendem a seguir as práticas prescritas muito ao pé da letra. As necessidades de cada aluno são diferentes, e uma das habilidades que o professor deve ter é saber discernir o método mais adequado para a capacidade de cada indivíduo. Imagine, por exemplo, que você tenha recebido a tarefa de ensinar sua vizinha a andar de bicicleta. A primeira coisa que você descobre é que ela tem dificuldade de se concentrar de manhã cedo, exatamente quando ela precisa ir de bicicleta para o trabalho. Como professor, você sugere que ela beba uma xícara de café para estar bem desperta antes de sair de casa. Funciona feito mágica e, em poucos dias, sua aluna consegue ir para o trabalho de bicicleta com segurança. Logo depois, o primo da sua vizinha pede a ela que o ensine a pedalar. Como a xícara de café que você sugeriu fez tanta diferença quando ela própria aprendeu a andar de bicicleta, ela passa a lição adiante, sem refletir se o primo realmente precisa daquilo ou não. Ele então passa a mesma informação para o irmão dele, que passa para a filha, que passa para os outros, até que, 500 anos depois, surge uma seita muito unida de ciclistas que só andam de bicicleta depois de tomar café, e aqueles que não tomam café não podem andar de bicicleta. Qual é a utilidade da parafernália cultural? Os caminhos espirituais nascidos na Ásia, como o budismo e o hinduísmo, estão envoltos em todo tipo de parafernália cultural e empregam rituais adaptados às necessidades de cada grupo étnico que os tem adotado. Os asiáticos adoram a pompa e cerimônia do Buda Dharma. Sua teatralidade continua a beneficiar praticantes até hoje. Mas agora que a filosofia budista está sendo ensinada além das fronteiras asiáticas, nos deparamos com uma série de desafios. Embora muitos rituais budistas antigos funcionem muito bem para os asiáticos, eles não são tão fáceis de digerir para um europeu, americano ou australiano. Até mesmo jovens nascidos em sociedades budistas tradicionais, no Nepal, Butão e Tibete, têm dificuldade em ver o sentido de certos aspectos mais ritualísticos do Dharma. Todavia, só porque algumas tradições orientais milenares parecem um pouco antiquadas em meio às mudanças do mundo moderno, não devemos nos precipitar e concluir que elas se tornaram obsoletas. E embora alguns aspectos não mais se revelem úteis, boa parte da religiosidade do Buda Dharma ainda tem muito valor. Dado que a cultura não é independente nem permanente, ainda é possível ensinar e manipular o lado cerimonial das coisas, o que vale dizer que os elementos das culturas ancestrais que sejam essenciais para a prática budista devem, sem dúvida, continuar a ser transmitidos para as pessoas de hoje. O Mudra Anjali, que é juntar as palmas das mãos como sinal de respeito e saudação, é um gesto belo e amplamente reconhecido e, no contexto das prostrações, uma forma difundida de prática. Imagine que a prática fosse atualizada e, em vez disso, pedissem que você desse 100.000 apertos de mão. Esse gesto dificilmente teria o mesmo efeito, embora, em tese, não exista nenhuma razão lógica para isso.
Hábitos fortes e duradouros quase sempre superam a lógica e muitas vezes as formas antigas são realmente as melhores. Isso atesta a visão e o discernimento extraordinários dos mestres do passado, que desenvolveram inúmeras práticas de aplicação universal, como, por exemplo, sentar com a coluna ereta durante a prática de meditação, o que continua a ser adequado para todos os seres humanos, não importa de onde venham. Sem dúvida, os costumes e tradições ligados às acumulações do Nondro ainda são relevantes para os praticantes de hoje. As pessoas como eu, por exemplo, encontram incentivo e inspiração numa estrutura pré-estabelecida que vem acompanhada de uma meta mensurável, a famosa cenoura pendurada na frente do burro. Entretanto, vivemos em tempos de degenerescência e não é fácil identificar quais dos muitos meios hábeis disponíveis ainda funcionam para as pessoas do mundo moderno. A lógica sugere que uma vez que os dias de hoje são tão difíceis, cada elemento do Nondro deveria ser repetido não só as costumeiras 100.000 vezes, mas 300.000 ou mais. Por outro lado, há muitos que defendem a redução das repetições para 10.000, para encorajar aqueles que se sentem desanimados diante de números enormes. Lama Shang Rinpoche disse que se você quer praticar o Mahamudra, não deve colocar demasiada importância em primeiro acumular as práticas do Nondro. O Nondro e a assim chamada prática principal precisam ser praticados o tempo todo. O ponto crucial aqui é que o propósito do Nondro não é apenas a acumulação de números, mas deixar a prática penetrar nossa mente, contrariar nosso orgulho e tirar uma lasca do nosso ego. O Rinpoche é muito hábil em mostrar como nós podemos olhar para as práticas tradicionais dentro de nossa própria realidade. Embora o livro tenha uma linguagem acessível, o próprio Rinpoche afirma: este livro não foi escrito para aqueles que são completamente novos no budismo. É voltado a quem tenha pelo menos alguma ideia sobre o Buda Dharma, deseje compreender a linguagem do Dharma, mesmo que isso leve muito tempo, ou tenha grande desejo de praticar. Caso sua relação com o budismo tibetano ainda não tenha algum nível de comprometimento, há outros livros que podem ser mais úteis nesse momento. Eu espero de coração que esse trecho tenha sido benéfico para vocês. Esse foi o 4º episódio do podcast da Lúcia da Letra. O livro Não é para Felicidade, um guia para as chamadas práticas preliminares de Dzongtsar Khyentse Rinpoche, pode ser comprado no site da Lúcia da Letra com frete grátis, ou também na versão e-book diretamente pela amazon.com.br, e também pode ser encomendado na livraria do seu bairro, na sua livraria preferida. Como sempre, ficarei feliz em saber o que você está achando do podcast e você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram. Os links estarão aqui na descrição do podcast, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, ou também pelo e-mail podcast@luciadaletra.com.br. Esse podcast é editado pelo Daniel Cunha e a trilha sonora é do Luciano Ribeiro, o Luri. Um abraço grande e até o próximo episódio.